Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples. Hoje nós vamos falar sobre o tema de dons do Espírito conforme a Bíblia Hebraica. Primeiramente, eu convido você a esquecer absolutamente tudo que você sabe sobre Espírito, deixar de lado para que você possa compreender e entender bem o conceito semita. Na cultura semita na qual os israelitas estavam inseridos e na qual a Bíblia Hebraica foi escrita, espírito não é uma entidade desencarnada, nem tampouco quando falamos de dons ou manifestações do espírito, estamos falando de atividades religiosas carregadas de emoção. Vamos então entender o que no hebraico significa a palavra que é traduzida como espírito. Essa palavra é a palavra ruach, que significa literalmente vento ou sopro. Na origem, lá atrás no português, quando foi feita a opção por traduzir por espírito, o significado no português não era muito diferente, mas o termo mudou muito ao longo do tempo no português. Na Bíblia Hebraica, porém, permanece esse sentido original, de vento ou de sopro. Você pode ver esse sentido, por exemplo, no Salmo 48:7, onde é dito: "Tu quebras os navios de Tarsis com um vento, beruar, oriental." Também em Jó 4:9, com o hálito do Senhor perecem, e com o sopro, o meruar, da sua ira se consomem. Evidentemente, esse uso da palavra ruach é um uso bem literal, é vento mesmo, é sopro mesmo, é ar se movimentando. Mas existe também um sentido mais figurativo, mais metafórico. Como é que nós podemos entender, então, esse sentido mais metafórico dentro da Bíblia Hebraica? Para nós entendermos o conceito semita dessa palavra, nós temos que pensar, por exemplo, na figura de uma árvore. Uma árvore em condições normais está lá em pé e de repente bate aquele vendaval e empurra a árvore numa dada direção. Quando nós pensamos também num barco, as embarcações nos tempos antigos, como por exemplo esse achado arqueológico egípcio, eram predominantemente embarcações à vela. O barco poderia estar numa direção ou poderia estar até mesmo parado, inerte, e de repente aquela golfada de ar, aquele vento empurrava numa dada direção. Quando nós trazemos isso, então, para um sentido mais figurativo, mais metafórico, os semitas entendiam que uma pessoa, quando agia fora da normalidade, era como se ela tivesse sido tomada por um vento. Ou seja, esse vento, entre aspas, a empurrou numa dada direção. Ela normalmente não era assim, normalmente em situações comuns não agiria de uma dada maneira, mas ela foi impulsionada por alguma força que levou ela a agir dessa forma. Nós temos um exemplo muito claro disso em Números 5, de 12 a 15, onde é dito: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes", espírito aqui, ruach, vier sobre ele o vento de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote. O que acontecia aqui? Aqui a Bíblia está se referindo a um caso em que a mulher não foi pega no ato do adultério, mas ela deu razões para o marido suspeitar que ela estivesse adulterando. Ela poderia, por exemplo, ter se fechado num ambiente, num quarto com um outro homem. Então, aquele homem seria tomado por uma crise de ciúmes. Nós poderíamos então dizer, dentro de uma linguagem semita, que ele foi tomado por um vento de ciúme, por um sopro de ciúme.
por um espírito de ciúme. Observe que nós não estamos falando de uma entidade. Por quê? Espírito na cultura semita não é entidade. Espírito é uma força, um impulso numa dada direção. Nós podemos ver também isso com maior clareza em 1 Crônicas 5:26, onde é dito: por isso o Eterno de Israel suscitou o espírito Ruar de Pul, rei da Síria, e o espírito novamente Ruar de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, Gaditas, a meia tribo de Manassés, etc. Qual é a ideia que está sendo passada aqui? Os reis da Síria, em situação normal, em condições comuns, não teriam vindo invadir o território de Israel. Mas o próprio Eterno impulsionou, empurrou, deu aquele empurrãozinho para que eles fossem e fizessem a invasão do Reino do Norte. Evidentemente, tem todo um contexto e um porquê disso, que não cabe aqui, não é objeto deste estudo em particular. O importante é perceber que se trata de uma situação fora da normalidade. Dentro desse contexto, portanto, o que seria você ser revestido do Espírito? Nós temos um exemplo muito claro disso em Êxodo 31, de 2 a 5, quando o tabernáculo estava prestes a ser erigido. O que é dito? Eis que eu tenho chamado por nome a Bessalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito, Ruar, do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o trabalho, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em toda a obra. Bessalel não seria sozinho capaz de fazer isso. Ele, por mais que pudesse ser um artesão talentoso, não teria sozinho tido condições de elaborar aquilo que o Eterno vislumbrava para o tabernáculo. Portanto, o Eterno deu a ele uma força adicional, deu a ele uma força, podemos dizer de certa maneira, sobrenatural. Ele foi além do comum. Observe mais uma vez então, espírito, Ruar, uma força ativa que impulsiona numa dada direção. Outro exemplo semelhante, talvez até mais claro ainda, aparece em Juízes 14:6, onde nós lemos: então o Espírito do Eterno, Ruach, aqui para Espírito novamente, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. É evidente que um homem em condições normais não tem força para matar um leão. Portanto, o que é dito aqui? Que o vento do Eterno, o sopro do Eterno impulsionou Sansão, o Espírito do Eterno revestiu Sansão de uma força sobre-humana. E aí, então, com essa força, ele foi lá e despedaçou o leão com relativa facilidade. Existe um detalhe, porém, que muita gente não gosta de contar, mas que é uma coisa importante dentro da Bíblia hebraica, que é o fato de que, como espírito na realidade não é uma entidade, e sim uma força ativa, também é usado na Bíblia hebraica de forma negativa. O Eterno pode, em dadas situações, impulsionar positivamente e pode também impulsionar negativamente, quando, por exemplo, deseja trazer uma punição por algum motivo. Nós temos um exemplo disso em Isaías 29:10, porque o Eterno derramou sobre vós um espírito, Ruach, de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Ou seja, numa situação normal, os profetas viriam advertir o povo e o povo poderia, de repente, dar ouvidos aos profetas, mas aqui não era isso que o Eterno desejava que acontecesse.
por uma série de razões que obviamente não vem ao caso aqui para o nosso estudo de hoje. Então, por conta disso, o que o Eterno faz então? Ele impulsiona numa direção diferente. Ele impede o povo de ver e de compreender a mensagem. Há um poder ativo aqui do Eterno atuando e fazendo com que o povo então não enxergasse. Nós vemos um caso parecido também com o maligno rei Acabe, quando então as escrituras nos dizem em 1 Reis 22, 23: agora, pois, eis que o Eterno pôs um espírito, ruach, de engano na boca de todos estes teus profetas, e o Eterno falou o mal contra ti. O próprio Eterno fez com que o rei fosse enganado. Para quê? Para trazer a punição, porque Acabe era um rei extremamente iníquo. Repare que aqui não foi nenhum tipo de demônio, entidade maligna, até porque tais coisas não existem na Bíblia hebraica. Repare que o próprio espírito de engano vem de quem? Vem do Eterno. O próprio Eterno impulsiona na direção do quê? Da derrota de Acabe, do juízo que viria contra ele. E por fim, nós temos mais um exemplo em 1 Samuel 16:14, onde é dito: o Espírito do Eterno, ou seja, aquela força, aquele poder que o Eterno usava para capacitar Saul a conduzir o povo, retira-se dele. E no lugar disso, o que vem? Vem um espírito mau, um vento, algo que o impulsionava na direção da sua própria maldade. O Eterno deu corda para Saul se enforcar. E repare que esse espírito mau, entre aspas, não era uma entidade, não vem de qualquer outro lugar senão da parte do próprio Criador. E é também igualmente importante ressaltar o seguinte: nas traduções existe uma diferenciação artificial. Aparece espírito com E maiúsculo no primeiro caso e com E minúsculo no segundo caso. E isso aparece ao longo de toda a tradução da Bíblia hebraica. Porém, essa é uma distinção artificial feita e introduzida pelos tradutores, eu diria que beira até a falsificação. Por quê? Porque no hebraico original não existe diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Aqui não há qualquer distinção entre esses dois termos. Na realidade, tudo que vem do Eterno e que é uma força ativa, seja na direção que for, é chamado nas escrituras de ruach. Não há essa separação ideológica que as religiões fazem entre espíritos bonzinhos e espíritos mauzinhos. Todo tipo de força ativa que vem do Eterno é mencionado e relacionado da mesma maneira. Ou seja, na Bíblia hebraica, tanto espíritos, entre aspas, bons, quanto, entre aspas, ruins, procedem do Eterno. Por quê? Porque espíritos são forças, não são entidades, não são dotados de personalidade, não são qualquer tipo de pessoa ou ser espiritual ou coisa do gênero. E também aprendemos aqui o seguinte: o Eterno pode fortalecer as nossas escolhas. Se forem escolhas boas, ele pode nos capacitar, nos dar forças para fazermos cada vez mais. E se forem escolhas ruins, contrárias aos seus desígnios e os seus caminhos, ele também pode fortalecer o nosso livre-arbítrio de fazer o mal e nos dar corda para nos enforcarmos. Não é um ensinamento muito politicamente correto, mas essa é uma realidade inegável na Bíblia hebraica. E o que dizer do termo Espírito Santo? Para talvez a surpresa da maioria, o termo Espírito Santo é muito pouco importante na Bíblia hebraica, ao ponto de aparecer unicamente 2 vezes em todo o texto. Um desses momentos é em Isaías 63, de 10 a 11, onde é dito: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, Ruach Kodesho, melhor traduzido literalmente falando como o vento, o impulso, a força da sua santificação. Por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar
com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Novamente a mesma expressão. Repare no contraste aqui. Desobediência com o que? A impulsão na direção da santidade. E isso fica mais claro no Salmo 51, quando lido em contexto, os versículos 10 e 11. Cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito, ruach, reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O ruach kodshechá, na realidade melhor traduzido aqui como o impulso, a força da sua santificação. Davi tinha acabado de cometer um pecado gravíssimo quando compôs esse salmo. E ele pede ao Eterno o quê? Que continue dando forças para que ele haja em santidade, para que ele consiga evitar o pecado. Espírito Santo, então, nas Escrituras, não é uma pessoa, não é uma divindade, não é parte de uma divindade, não é uma entidade, nada mais é do que uma força adicional dada pelo Eterno para evitar o pecado, para ajudar a pessoa a não pecar, a resistir à tentação do pecado. E é, como nós vimos, uma das forças que o Eterno pode utilizar. O Eterno tem à sua disposição e pode utilizar qualquer força que ele assim deseje. Quando falamos, então, em dons do Espírito, não faz muito sentido dentro da Bíblia hebraica a ideia de que nós tenhamos categorias de dons do Espírito. Isso pode aparecer em outras religiões, mas na Bíblia hebraica não existe. O que nós temos são vários exemplos do Eterno agindo e capacitando e dando aquela força adicional para que as pessoas realizassem coisas das mais variadas. Nós temos alguns exemplos que nós já vimos aqui neste vídeo de hoje. Força física, como aparece em Juízes 14:6. Existe um muito comum que aparece ao longo de toda a Bíblia hebraica, que é profecia, como por exemplo em 1 Samuel 19:23. Liderança, nós também falamos aqui hoje, aparece muito claramente em 1 Samuel 16:13. Em Isaías 11:12 temos vários outros exemplos, como sabedoria, entendimento, temor. E por fim nós temos, como no Salmo 51:11, santidade, capacidade de lutar contra a inclinação ao mal e prevalecer contra o pecado. E esses são apenas alguns. As possibilidades são absolutamente infinitas e a Bíblia hebraica não dá uma lista única e exclusiva de dons espirituais. Mas aí, evidentemente, fica a pergunta: como saber que você foi revestido do Espírito do Eterno em dada ocasião? Quando você entende o conceito original da Bíblia hebraica sobre espírito, fica muito fácil de perceber. Quando você age de acordo com os propósitos e a vontade do Eterno, de uma maneira que você normalmente não faria ou não teria condições de fazer, isso significa que o Espírito do Eterno agiu sobre você. Sabe aquela situação que você tinha que fazer algo para o bem e de repente você se pega e diz: nossa, fui eu que fiz isso. Puxa, eu falei aquilo, eu agi dessa forma, eu consegui fazer isso. E você se pergunta de onde surgiu força, de onde surgiu coragem para eu fazer isso? Certamente foi o quê? O Eterno te deu uma força adicional. O Eterno derramou sobre você, sobre a sua vida, o seu sopro, o seu espírito e ajudou e capacitou você a fazer aquilo que estava de acordo com a vontade dele. Nós vemos nas Escrituras que ele pode fazer isso até mesmo com pessoas que não são servos dele, como nós vemos quando ele incita o espírito de reis inimigos para punir Israel. Por quê? Porque o Eterno é soberano sobre todas as coisas. Evidentemente que nós, na condição de servos do Eterno, devemos buscar sempre agir de acordo com os propósitos e a vontade dele. Quanto mais você fizer isso,
mais ele irá te capacitar para você ir além. Ao longo de toda a Escritura nós vemos isso. Quando alguém se dispõe a fazer a vontade do Eterno, o Eterno então age como vento sob as asas da pessoa, que impulsiona a pessoa a voar na direção do êxito. Vamos então resumir o que nós vimos aqui. Primeiramente, espírito não é uma entidade nem um ser, mas sim uma força ativa. Segundo, usa-se o termo quando uma pessoa age fora da, entre aspas, normalidade, quando é algo que não se esperaria em situações comuns. Terceiro, o Eterno pode impulsionar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Geralmente isso está associado com o quê? Com o nosso livre-arbítrio de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Devemos, portanto, ter muito cuidado com as nossas escolhas. Quarto, Espírito Santo é apenas uma das forças acima indicadas, a força para agir em santidade, isto é, resistir ao pecado. Certamente essa é uma das forças mais comuns de se experimentar quando se procura andar em santidade, andar fora dos caminhos do pecado. E por fim, como você sabe que o Espírito do Eterno, que o seu sopro, que o seu vento, que a sua força ativa agiu sobre você? Quando você está alinhado com ele e você age de uma maneira inesperada, de uma maneira fora do normal. Espero que com este estudo, então, tenha ficado mais clara a questão de espírito, de dons e manifestações do Espírito do Eterno. Se você gostou deste estudo e deseja que nós continuemos a fazer estudos e trazer a você a Bíblia Hebraica pura e simples, não deixe, então, de colaborar conosco, de retribuir o nosso esforço, fazendo uma doação voluntária através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples.